Uma boa noite a todos. Eu sou Selma Souza, da Comunidade Católica aí de Anunciai. Seja bem-vindo você que está em casa nos acompanhando para mais um programa Marte Mais. Quero desejar boa-vinda ao Ney, o nosso entrevistado desta noite, e quero também agradecer aqui mais uma vez a presença da Jaque. Boa noite, Jaque, tudo bem com você? Boa noite, bem, graças a Deus, a paz de Jesus. Como sempre, estarei aqui no chat interagindo com todos. Se surgir alguma pergunta, mande para nós. Estarei repassando para o nosso convidado especial da noite. É isso aí. E você que está em casa, compartilhe com os amigos, porque hoje nós vamos trazer um tema muito legal sobre a comunidade, novas comunidades. Muitas vezes está surgindo aí em Montemor. Quem é da comunidade católica aí de Anunciai? Como que ela surgiu? Como que ela nasceu? E hoje o Ney, o nosso fundador, nosso mais que especial convidado, né, o mentor da comunidade, está aqui conosco. Boa noite, Ney, tudo bem? Boa noite, Selma. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Jaque, Rogério Ari. E gostaria de acolher a você que está chegando, que está já acessando este link. Seja bem-vindo. E que nessa noite nós vamos falar bastante da nossa história, do nosso começo, né? Sim. Bastante coisa que você quiser saber. Pode mandar a sua pergunta que eu responderei, se souber, claro. É isso aí. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, você daí de casa não esquece, compartilhe com os amigos, com a família, para a gente poder saber mais do que é as novas comunidades. Antes de mais nada, se apresente, se você é casado, quantos filhos você tem, aonde você mora. Sim, meu nome é Alcinei, né? Conhecido como Ney. Sou casado, este ano eu vou fazer 20 anos de casado. Tenho um filho de 19 anos. Eu sou do Jardim Paviotti, Montemor. E participo também na comunidade Nossa Senhora Aparecida, de onde eu comecei a minha história, toda na comunidade Nossa Senhora Aparecida. De lá também frequentei o grupo de oração Abba Pai, onde participei por 20 anos no grupo de oração. Que bênção, né? E por falar em onde você começou, né, tudo isso, e fale para a gente, antes de mais nada, antes da gente voltar a falar sobre as novas comunidades, a gente gostaria de saber quem é o Alcinei, né? O Ney, conhecido para os mais íntimos, o Ney. Quem é o Alcinei? O Alcinei é uma pessoa tímida, tem muita dificuldade, muitas vezes, para falar por causa da sua timidez, né? Lembrando que, quando eu recebi o convite, na verdade, eu pensei em fugir, que é natural, mas também um homem corajoso, né? Por mais que tenha a sua timidez, tenho coragem de encarar os meus medos e jamais fugir deles. Mesmo que, às vezes, a coragem pode até me faltar, mas eu não sou de desistir. Sou uma pessoa muito paciente. Paciência, eu acredito que é uma das minhas qualidades. Também tenho um dos meus defeitos, que é ser um pouquinho teimoso, né? Mas a paciência é maior que a teimosia. É isso aí. Então, vamos para o nosso bate-papo e o nosso tema de hoje, né? Falar sobre as novas comunidades. Ney, o que é as novas comunidades? E já dentro das novas comunidades, eu queria que você explicasse para nós também a diferença de comunidade aliança e comunidade de vida. Sim, vamos lá. As novas comunidades surgiu por volta do ano 1970, na verdade. No Brasil surgiu por volta de 1980, com a Canção Nova e a Shalom, né, dando os primeiros passos. E deste movimento que surgiu as novas comunidades. Mas preciso voltar um pouquinho para trás para falar sobre o Concílio Vaticano II. Na verdade, nasceu
com a oração de São João 23, quando ele clama o Espírito Santo, daquela oração do Espírito Santo, onde ele pede que o Espírito Santo venha, começou do seu coração também surgir, né, este movimento. E as novas comunidades, juntamente com a Renovação Carismática Católica, que também é conhecida como a corrente de graça, né, a corrente que atravessa toda a igreja. E assim surgiu as novas comunidades. Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 500 novas comunidades, né, este processo. E a diferença de comunidade de vida e comunidade de aliança, comunidade de vida é aqueles que se consagram e dedicam a sua vida toda para aquele carisma específico, que vai se doar por inteiro, ele vai viver para aquela obra. Comunidade de aliança, Selma, é aquelas pessoas que trabalham como nós somos comunidade de aliança, nós temos a nossa vida, nós vivemos nas nossas casas, trabalhamos, e o nosso tempo livre nós doamos para a comunidade, para a evangelização. Por isso que é chamada comunidade de aliança. Estas pessoas, esses casais, solteiros, aqueles que dizem o seu sim, ali vão viver sobre aquele carisma um estilo de vida, né? Sobre uma regra de vida, sobre aquele carisma. E assim, este é o chamado da comunidade de aliança. Todos são chamados a viverem na comunidade aliança ou vida? Não, nem todos, né? É que, na verdade, o carisma em si é ele que atrai, né? As pessoas são atraídas pelo carisma, né? Não são atraídas pela pessoa do fundador, a pessoa do cofundador, que é o Rogério, ou pelos membros que aqui participam. As pessoas são atraídas pelo carisma. Então, o carisma ali vai atraindo aquela pessoa, ela vai se identificando com a comunidade, vai querer conhecer, e assim ela vai se achegando, querendo fazer essa experiência de conhecer e viver, ter aquele estilo de vida. Sim. Na verdade, ser nova comunidade em si, como podemos dizer, é seguir a Cristo mais de perto, né? É um estilo de vida que ele exige muito. Muitas vezes não parece, mas exige muito do membro, exige muito daquela pessoa que diz o seu sim. Então, certamente, essa pessoa ela vai também ter muitos desafios. Sim. E qual que é a diferença das novas comunidades para a comunidade paroquial, vamos dizer assim? Porque aqui em Montemor é novo. Aqui em Montemor nós temos 3 paróquias. Então, todos sabem que existem as paróquias e existem os agentes paroquiais. Então, qual que é a diferença de uma comunidade paroquial para novas comunidades? A diferença, por exemplo, da paróquia é que ali ela tem os seus agentes de pastorais. Eles são chamados para fazer aquele serviço, tudo, mas eles não têm um vínculo. Eles, por exemplo, se hoje der para ir, eu vou, se não der, eu não vou. Mas nas novas comunidades existe um compromisso, né, onde nós dizemos o nosso sim, e com isso nós, sobre aquele carisma, nós vamos nos identificando e dizendo o nosso sim. Eu vou viver a minha vida, eu vou doar para aquela obra. E com isso eu vou passar a ter e fazer, né, eu vou naquela descoberta do ser. É um trabalho onde eu aprendo a ser e de anunciar, né? Deus ele me chama para ser santo neste carisma. Com isso eu vou aprendendo a ser e de anunciar, porque muitas vezes na nossa vida corrida do dia a dia, eu esqueço do ser, eu passo somente o fazer, eu faço, eu esqueço dessa obra que eu preciso parar e ser formado, né? Conhecer a igreja. Eu volto a dizer, a diferença é aquele seguir a Cristo mais de perto, né? É esse olhar diferente para o Cristo. A vida paroquial ela é importante? Claro que é, ela não deixa de ser importante. Tanto que todos nós viemos, né, nós viemos de uma pastoral, né? Nós viemos, que nem no nosso caso, que viemos da paróquia São Francisco de Assis, tem alguns que vieram da Santo Antônio, outros até da Nossa Senhora do Patrocínio. E nós tínhamos a nossa vida pastoral. Sim, né? De muito tempo. Isso, nós vivemos muito tempo nessa vida pastoral.
Só que chegou uma hora que o Senhor nos chamava a dar um passo mais profundo, e, na verdade, se identificando mais com as novas comunidades. Fomos conhecendo, aprendendo, que começou a incomodar, né? Começou a suscitar dentro este chamado. É um chamado para a nova comunidade, ele é desafiador, porque estar na vida paroquial, ela é muito prazerosa, né? Eu sei como que é. Eu estive, nós ainda estamos, né, envolvidos também com a paróquia. E ela é muito prazerosa em si. E eu garanto para aqueles que estão nos assistindo que eu presenciei o sofrimento daqueles que deixaram, né, as suas pastorais, vínculo, né, deixaram os seus grupos de oração para seguir este caminho, né? Porque é um chamado mesmo, porque quem chama não sou eu, né? Quem chama é o Cristo. É o Cristo. E todas novas comunidades, ela tem o segmento do movimento da renovação carismática católica ou não? Tem um livro que é voltado para as novas comunidades, se não me engano é Novas Comunidades, eu não vou me lembrar aqui o título agora, que é do Padre Alírio, da Canção Nova. Ele vai falar especificamente sobre as novas comunidades. Ele diz assim que os grupos de orações eles são celeiros para as novas comunidades, né? Dali nasce o carisma, mas as novas comunidades ela nasceu de uma experiência carismática, né? Por isso elas são muito ligadas a essa corrente de graça. Por isso que no documento se eu não me engano é Vida Consagrada de São João Paulo II, onde ele vai falar pela primeira vez sobre as novas comunidades, vai falar sobre a vida consagrada, onde que padres e leigos, homens e mulheres, casados, solteiros, eles têm lá na sua vida, vai deixando para seguir este caminho, esse carisma especial. É um carisma. Hoje, o que é um carisma? É uma forma de vida. É como tem um fundador chamado Rangel, que ele tem uma expressão muito, muito bonita, que ele diz que é um perfume novo, né? Nós, da comunidade de Anunciai, temos a graça de ter esse perfume novo. É um perfume único, é um cheiro único. Ninguém mais tem esse cheiro de Seri de Anunciai, né? Ninguém mais no mundo, não existirá outro igual, outro carisma igual. É um carisma único. Quando se fala em novas comunidades, para a gente poder tentar explicar para o povo que nos pergunta, geralmente a gente dá o exemplo da Canção Nova, que é não, se não for a mais velha, né? A Canção Nova, a comunidade Shalom. E lá a gente sabe que existe muitos padres, muitos religiosos. Todas novas comunidades, ela está aberta para receber o clero em si, os sacerdotes religiosos? Sim. Hoje eu estava lendo um artigo onde ele fala especificamente da comunidade Shalom, né? Até então eu não sabia, estava pesquisando. A comunidade Shalom que tem mais de 5.000 membros na obra de vida, e tem, não vou me recordar, acho que 500 ou não sei se era 3.000, eu não vou lembrar o número correto aqui, de membros da aliança. Mas tem os sacerdotes, que é da obra de vida, que é aqueles que doam a sua vida, que nasceu da obra. E tem os sacerdotes, que é da aliança também, que eles servem na aliança. Então, sim, toda nova comunidade está aberta, sim, né? Quando tem algumas comunidades que é só de aliança, né, pode ser que não tenha assim padre naquele momento, mas pode ser que surja, pode ser que dê fruto com o passar do tempo. As novas pode nascer dentro da comunidade também, né? Às vezes pode nascer. Pode nascer. E já voltando para, né, se o povo daí de casa tiver qualquer dúvida desse início do nosso bate-papo sobre novas comunidades, pode estar mandando as suas perguntas que a gente vai estar respondendo, tá bom? E nós vamos estar falando, então, agora da comunidade católica e de Anunciai, que é nova aqui em Montemor. O povo muitas vezes não conhece, não sabe da sua existência, e o povo de casa quer saber como que surgiu no seu coração, já que é o fundador, no seu coração, a comunidade católica Ide e Anunciai.
a comunidade católica de Anunciar, na verdade, ela nasceu de uma promessa de Deus, né? Não era sonho meu, nunca sonhei na vida, nunca pensei em fundar uma comunidade. Participando do grupo de oração Papai, onde eu vi pela primeira vez, quando o grupo de oração fez 10 anos, essa palavra comunidade, onde o Senhor estava nos chamando para ser comunidade, aquilo bateu no meu coração e ali, do jeito que chegou, ficou, e eu nem lembrava mais disso, né? Com o passar do tempo, com a promessa que Deus fez, na verdade, a comunidade de Anunciar, ela nasce da promessa que Deus fez para o grupo de oração Abba Pai. Nós somos filhos do grupo de oração Abba Pai, né? E com isso, com esse olhar para dentro do grupo de oração, foi se amadurecendo este chamado. Eu tenho como, assim, o começo da comunidade, nós temos 5 anos, mas o chamado primeiro ele nasceu em 2010, né? Num retiro que eu fiz, chamado Agape Terapia, onde fiquei lá 1 semana nesse retiro, onde ali comecei a entender e comecei a sentir também o chamado para a fundação. Eu demorei mais ou menos 5 anos para compreender esse primeiro chamado, né? E, na verdade, eu sempre fugi, eu sempre corri. Os primeiros sintomas da comunidade. Porque é muito difícil, viu, Selma, quando está surgindo algo assim que muitas vezes você não sabe o que é, né? Há um combate também dentro, né? De uma luta, né? Muito difícil. Eu lembro que eu já falei algumas vezes aqui na comunidade, que procurava pessoas para compreender tudo aquilo que estava dentro. E conversando com um, conversando com o outro, tinha alguns que poderia dizer assim, para com esse negócio aí, para isso aí não... Até achar o Rogério. O Rogério foi aquele... Na verdade, eu tenho o costume de dizer que 2 loucos que se encontraram pelo caminho, né? Porque a primeira vez que eu fui falar sobre um chamado de nova comunidade, eu fui procurar o padre, que é o correto, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem que uma nova comunidade, quando ela vai surgir, já sai de qualquer jeito. Não, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou procurar a igreja. Procuro a igreja, eu vou conversar com o sacerdote. E nós só demos os primeiros passos porque eu, Rogério e o Fabrício, nós procuramos o padre Marcos, na época que estava aqui. Ele nos ouviu pela primeira vez. A primeira vez, quando ele foi, ele me ouviu, eu estava só, foi só eu falar com ele. Ele brigou comigo. Falou, esse negócio aí, ele falou, deixa para lá. Aí depois, um certo dia, ele chamou, depois da nossa conversa, ele veio e chamou eu, e o Rogério, e o Fabrício, e para que possamos conversar novamente. E ele falou, vamos começar. Ele nos acompanhou por 6 meses. Né? Então, assim, o nosso processo não foi assim, nós decidimos, vamos fundar uma comunidade. Nada, não, né? Porque tinha a promessa. Até então, não sabíamos como ia fazer. Quando o padre Marcos nos chamou, eu e o Rogério, nós fomos buscar informações. Né? Aí, como que nós vamos fazer? Porque quando está começando, você não sabe o que fazer. Como que nós vamos fazer? Aí nós fomos procurar outras comunidades. Né? E nós fomos procurar a comunidade Sal e Luz, que é a comunidade que nos acolheu, né, no comecinho, a comunidade que nos orientou. Falando nisso, se a fundadora da Sal e Luz, a Brina, estiver nos assistindo, um abraço para ela, porque ela que nos acolheu e nos orientou. Né? Sem falou assim, nos conhecer, né? Sem nunca tinha visto nenhum de nós na vida. Nos recebeu e ali nos passou as primeiras orientações. Né? Com isso, nós fomos caminhando, depois nós fomos para um congresso das novas comunidades. Isso tudo no meados de 2015. 2015. Isso, tudo em 2015. Uhum. Fazendo esse passo a passo, sabendo o que era, como que agia uma nova comunidade, o que é esse negócio, né? O que é ser nova comunidade, porque até então nós conhecíamos a realidade do grupo de oração somente. Sim, né? Nós não tínhamos essa realidade assim do que é ser uma nova comunidade. Foi em São José do Rio Preto que eu e o Rogério conhecemos e vivemos assim, acho que foi 5 dias, o que é uma nova comunidade. Né? Nós fomos para a comunidade Mar Adentro, que estava na época completando, acho que era 25 anos.
nesse congresso, onde nós tivemos a oportunidade de conversar com outros fundadores, saber... Trocar experiência isso, com eles, né? Conversar, perguntar, saber como que era este processo, o que era um carisma, que nós não sabíamos, sabíamos o que era um carisma, né? Até então a comunidade nem nome tinha, né? Estava no meu coração o ID Anunciai, mas demorou muito para fazer sentido o ID Anunciai. Acho que é isso, né? Ah, joia. E então é exatamente isso que eu quero te perguntar. Como que surgiu, então, o nome ID e Anunciai? E nós temos os nossos santos também, Baluarte, que eu acho interessante, porque nós temos aqui atrás, né? Nós temos São Francisco de Sales, nós temos aqui a Santa Faustina, né? Então, como que surgiu tudo isso? O nome de Anunciai, ele surgiu numa adoração, né, que eu estava rezando, onde o Senhor falou pela primeira vez, ide e anunciai. Não entendi, não compreendi, e fui participar de uma formação para o grupo de oração Abapai na comunidade Jesus Te Ama. Estava tendo uma formação para coordenadores. Foi lá onde esse nome veio mais uma vez. Aí eu comecei a compreender e pensava comigo, o que vou fazer para que o nome ID Anunciai apareça? E não sabia o que fazer, né? Foi aí, mais uma vez, até então o Rogério, ele estava, acho que na época estava iniciando no grupo de oração, né? Estava começando no grupo de oração como servo, e até então o grupo de oração tinha lá os filhos, né, dos servos do grupo de oração, onde eu comecei a reunir os filhos dos servos do grupo de oração, tudo jovenzinho, por volta aí de 14, 15 anos, e onde nós colocamos o nome pela primeira vez de Anunciai, né? Aí nós montamos um projetinho onde nos reunimos, escrevemos o projetinho de Anunciai, e esses jovens que foi aparecendo, na verdade, eles deram a coragem que nos faltava, né? Porque nós saíamos para a rua, nós preparávamos formação, nós saímos para a rua evangelizando, nós entregávamos panfletinho para falar, para convidar para as formações. Tudo, né? O nosso início ele foi bem assim, bem interessante, porque foi bem natural, foi surgindo deste ministério, desses jovens. Na verdade, os jovens eles também participaram muito do nosso início. E desses jovens aí, tem algum deles que está conosco? Tem dois, né? Tem o André e a Adila, que estava lá no começo. Os dois que deram sequência, né? Na época todos eram muito novos, né? Tinha 15 anos. Hoje a grande maioria acho que está com 19, alguma 20. Coisa assim, 19, 20. Mas no começo eles tinham 15 anos. E o santo, eu queria que você falasse para o povo de casa como que surgiu São Francisco de Sales na sua vida. São Francisco de Sales surgiu assim. Eu e o Rogério, nós íamos para as formações lá na comunidade Operários da MES, e participando com a comunidade Oásis, eu conhecia outros fundadores, e todos os fundadores lá, eu vivo nas comunidades, tinham seus santos baluarte. Falei, nós não temos um santo baluarte, né? Aí falaram assim, mas e aí, como que você vai fazer? Eu lembro que na época, eu estava lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila, né? O livro da vida e caminho de perfeição, eu estava lendo. Eu pensava, nossa, estou apaixonado por Santa Teresa d'Ávila, podia ser ela, né? Mas aí parei e pensei comigo, eu não posso fazer isso, porque eu gosto de Santa Teresa d'Ávila, mas não faz sentido. E num certo dia, na madrugada, lá na Unicamp, onde eu trabalho, quando estava rezando, veio um nome, São Francisco de Sales. Falei assim, meu Deus, mas quem é? Eu não conheço, nunca vi falar deste santo, né? Sabia quem era. Aí imediatamente levantei, fui correndo, voltei correndo para o meu trabalho, fui pesquisar quem era, aí vi que era um santo e doutor da igreja. Encontrei muita coisa em São Francisco de Sales, da nossa comunidade. Hoje nós falamos que ele tem a doçura, né? Esse jeito doce de ser de São Francisco de Sales. É um santo que fala muito no nosso carisma hoje, São Francisco de Sales. Santa Faustina surgiu também
foi até uma coincidência. Numa dessas buscas de formação, tinha uma psicóloga que estava nos acompanhando, ela me deu um prazo para trazer, se eu não me engano, uma frase do carisma. Eu fui rezar. Aí eu cheguei, aí um dia estava rezando, o senhor falou, todas as respostas que você precisa estão em Santa Faustina. Eu falei assim, tá bom, eu falei, vou procurar, né, ver Santa Faustina. Cheguei e falei com o Rogério. Aí, conversando com o Rogério, nós fomos pesquisar e ver que Santa Faustina ela tinha mais a ver com o carisma do que tudo. Aí viemos todo feliz falar para a psicóloga que nos acompanhava que nós tínhamos mais um santo baluarte, né? Ela brigou comigo. Ela, não, mas não foi isso que eu te pedi, não sei o quê. E com isso, eu mergulhei mesmo no Diário de Santa Faustina, né? Onde podemos entender este olhar misericordioso, né? Esse olhar de Santa Faustina, esse olhar misericordioso. Aí faz sentido o bom pastor, faz sentido o Cristo misericordioso na comunidade. Sim. Porque esse nosso chamado do ir em busca da ovelha perdida da casa de Israel e anunciar que o fim está próximo, ele tem muito a ver com São Francisco de Sales e Santa Faustina. São Francisco de Sales é um homem que evangelizou na França quando os cristãos estavam tudo abandonando a igreja, né? Indo para a igreja protestante na época, foi bem no surgimento de Martinho Lutero, quando estava todas essas coisas. São Francisco de Sales combateu assim muitas heresias da época e catequizando. Trouxe todos os católicos que tinham ido embora de volta. Então, assim, faz sentido esse nosso chamado de ir em busca, que se perderam. E Santa Faustina ela traz para nós esse olhar para a nossa espiritualidade, que é olhar para Jesus misericordioso, saber que nós precisamos deste olhar, que ele transpassa o nosso coração todos os dias e nos faz ver que precisamos de conversão, e nos faz ver que precisamos também ser amados cada vez mais por Jesus. Bom, você disse no início que nem todos são convidados a viver numa nova comunidade, nem todos. E todos são atraídos por um carisma, tem que se apaixonar pelo carisma e não pela comunidade em si, não pelo fundador. Qual é o nosso carisma, o carisma da comunidade católica aí de Anunciai? O nosso carisma é amar ao ponto de transbordar. A página está no Evangelho de João 19, versículo 37, que vai dizer assim, olharão para aquele que transpassaram. Com Jesus, tendo o seu peito transpassado e de lá do alto da cruz jorrou sangue e água, nós entendemos que este amar ao ponto de transbordar quer dizer o quê? Que é essa kenosis que acontece, né? Que nós vamos esvaziar-se de nós, né? Onde eu vou esvaziar-se de mim mesmo, deixar que o Cristo ele vem e ele nos encha, porque é o Senhor que nos faz transbordar. Esse transbordar vem de Deus, não vem de mim, porque eu preciso esvaziar-se do meu eu, esvaziar-se dos meus apegos, esvaziar-se de tudo aquilo que me impede de se aproximar do Cristo. Quando eu esvazio-se de tudo, ele vem me enchendo. Enche-me com a graça, enche-me com a sua infinita misericórdia, e ali me faz transbordar. Uma vez que você já tinha o nome, já tinha o Santo Baluartes, já tinha o carisma, como que foi surgindo os membros? Você foi convidando? Como que foi surgindo os membros? Como que foi o convite? Ah, sim. Na verdade, nós estávamos, quando estávamos sendo acompanhados pelo Padre Marcos, aí nós tivemos o desejo de fazer essa experiência de um encontro, mas nós não sabíamos como fazer, nem como agir. Eu lembro que na época o grupo de oração Papai teve um encontro de cura e libertação, né? Que era aniversário do grupo de oração, se não me engano, dos 19, acho que 20 e poucos anos, 21 eu acho, do grupo de oração Papai. E
e convidamos o Marcelo Maragon para estar presente, né? E aí eu fui partilhar com o Marcelo, né, toda a nossa história, falar para ele. Aí eu comecei a falar da minha dificuldade, da dificuldade da nova comunidade, o que como fazer. E ele só ouviu. Isso, era o coordenador do grupo na época, né? Obrigado. Aí ele só ouviu tudo e chegando no final ele conduziu um momento de oração. E nesse momento de oração teve muitas profecias. Sim, lá no. Eu estava presente, eu lembro. Estava lá, né? Teve muitas profecias. O Senhor falou muito naquele dia. E foi ali onde surgiu no meu coração o desejo de, se tivesse, porque eu vi o Senhor falando claramente, e as pessoas ali ficando, sempre aqueles que quiserem conhecer a comunidade, me procura. Aí eu vi que veio um monte de pessoas, eu falei, eu não consegui atender ninguém, eu falei, procura o Rogério. Aí eu falei, se procura o Rogério que eu não vou conseguir atender todo mundo, porque eu precisava conversar, levar o Marcelo para que ele pudesse ir embora. E aí nós começamos e também fizemos convite, né, para algumas pessoas. Convidamos todos do grupo de oração e também algumas famílias, alguns casais próximo a nós, para fazer essa primeira experiência. Nós começamos, se eu não me engano, com 31 ou 32, eu não me lembro. Pessoas. Pessoas participando do nosso primeiro encontro, que foi Olharão para aquele que transpassaram, né? Não? Isso. Aí nós fizemos um retiro. Na verdade, nós começamos no meio do ano, mais ou menos de 2015. Teve esses 6 meses de formação até participar do retiro. Aí alguns decidiram não caminhar mais e desses ficaram 25. Né? É os 25 que nós estamos hoje. Hoje nós temos os primeiros 25 que estão caminhando na comunidade, mais os 12 que estão fazendo um processo vocacional. E vocês daí se reuniam na paróquia Santo Antônio, né? Vocês não, né? Nós, né? Nós nos reunimos na paróquia Santo Antônio, e na paróquia Santo Antônio, paróquia São Francisco, e nós também reunimos um bom tempo na casa do Rogério, cofundador. Sim, nós conversando com o padre Marcos, ele sugeriu que nós participássemos da São Paulo Apóstolo, nossa formação, tudo. Ele falou, pode usarem lá. Né? Aí nós fomos participar da formação lá na comunidade de São Paulo Apóstolo. Nosso começo foi na comunidade de São Paulo Apóstolo. Chegando lá, encontramos a Jaqueline, que está aqui no chat. A Jaqueline até então não tinha participado ainda. Já que ela começou a participar das nossas formações, depois ficou, né? 5 anos participando. Cuidava de nós. Ela que abria lá para nós. Exatamente. E aí, participando da comunidade São Paulo Apóstolo, chegou um tempo que, voltando aqui a nossa psicóloga, que era a Georgia na época, falou, até quando vocês vão ficar na comunidade? Vocês precisam sair. Eu falei assim, meu Deus do céu, para onde nós vamos? Não tem para onde ir, né? Aí o Até Rogério, mesmo para não ter esse vínculo com paróquia. Isso. Né? Para não ter esse vínculo. Nós estávamos nesse processo do vínculo, tudo. E aí eu pensei, para onde vamos? Né? Nós não tínhamos nem condições de alugar uma casa, nada. Aí que o Rogério falou assim, não, vamos lá para o fundo de casa. Né? Nós ficamos, acho que não lembro, mais de ano na casa do Rogério. Ficamos muito tempo na casa do Rogério, no fundo da casa do Rogério. E com isso, depois, a casa veio bem depois, né? Um dia, passando, eu resolvi dar esse passo de alugar uma casa, porque nós já estávamos aí com 4 anos, eu acho, 3 anos e meio, Sim. 4 anos, neste processo, e precisava de uma casa. E os membros já, assim, até todos já sonhavam com a casa. E um dia cheguei, fui rezar e resolvi vir passar aqui onde nós estamos hoje. É uma graça, né? É uma graça que Nossa Senhora das Graças nos ajudou. E como que a comunidade católica e de Anunciar sobrevive? Como que ela se mantém? Porque hoje nós temos uma casa, com a graça de Deus, com a graça da intercessão da Virgem Maria, nós temos uma casa. Como que nós
para falar para o povo, para eles entenderem, né? Como que nós sobrevivemos? Nós sobrevivemos com a venda dos nossos terços, né, da FEI Arts, né, dos produtos FEI Arts, e também com a ajuda dos membros, né. É essa a nossa meta. Nós temos os membros que ajudam e a venda do terço, que também nos ajuda. E mais alguns eventos, por exemplo. Rifa, né? Venda de pizza. Aí nós fazemos pizzas, fazemos rifa, de acordo conforme vai surgindo. Tem algumas atividades da comunidade de evangelização que muitas vezes nós recebemos algumas doações também. E é assim que nós sobrevivemos. Nós temos em Montemor 3 paróquias. As 3 paróquias sabem da nossa existência? Ah, sim, sabem. Quando nós fomos iniciar, eu fiz questão de conversar com todos os padres. Lembro que quando eu fui conversar com os outros padres, era o padre Eduardo, né? Conversei com o padre Eugênio, aquele da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, e conversei com o padre Leandro da Santo Antônio, né? Fui me apresentar, porque tinha membros que participavam na paróquia dele, fui conversar com ele. E me apresentei, fui lá, falei da comunidade, todos sabem sim. Qual a ligação, então, da comunidade católica aí de Anunciai com a paróquia São Francisco? Por que eu pergunto? Porque muitos que estão em casa, até mesmo algumas outras pessoas de outras paróquias, já vieram perguntar isso para a comunidade, né? A comunidade católica, ela é da São Francisco? Ela é da comunidade, né? Da comunidade. Tem o São Clemente, que, na verdade, a nossa região fica perto do São Clemente. Então, que você explicasse para eles qual é a ligação que a comunidade católica aí de Anunciai tem com a paróquia São Francisco. Sim. Nós estamos inseridos no território paroquial da paróquia São Francisco. E nós caminhamos na obediência com o padre Fábio, né? Nós já passamos pelo padre Marcos, pelo padre Eduardo, agora estamos caminhando com o padre Fábio. Nós estamos inseridos no território paroquial. Como nós estamos neste processo, neste caminho de preparação, de reconhecimento, tudo certinho, nós caminhamos na obediência e na orientação com o padre Fábio, né? O padre Fábio, ele é o nosso orientador. Tudo que a comunidade católica de Anunciai faz, ela antes apresenta para o padre, né? Então, assim, o padre Fábio, ele conhece toda a nossa grade formativa, tudo é apresentado para ele antes, os nossos eventos é apresentado para ele antes, a nossa agenda do ano é apresentada para ele antes. Tanto que antes de soltar a nossa agenda, os nossos calendários, nós sentamos com ele antes, né, para ver se não bate nenhuma data, nenhum evento com a paróquia, porque nós estamos inseridos aqui e nós vivemos na obediência com o padre Fábio. Lembro aqui que uns tempos atrás chegou um rapaz e perguntou para mim, escuta, o que aconteceu? Vocês fundaram a igreja? Como que é, né? Fizeram essa pergunta para mim. Eu falei, não, nós não fundamos uma igreja. E muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de compreender, né? Porque estão acostumados achando que nós somos uma igreja à parte. E eu lembro que as pessoas ficam olhando muito assim, com aquele olhar, mas o que eles são, na verdade? Nós fazemos parte da igreja, fazemos parte dessa primavera da igreja, como nos chamou São João Paulo II. Este olhar é aquele seguir a Cristo mais de perto, é este chamado, né, que é viver sobre o carisma. Então, assim, nós não estamos à parte da igreja, nós estamos inseridos na igreja. E nós, nesse estar inserido na igreja, nós temos as nossas formações e nossos estudos, nós vamos conhecendo a igreja. Assim, eu acredito que nós nunca estudamos tanto que nem agora, né? Porque você tem que conhecer, você tem que buscar documentos, você tem que aprender muito. E com esses estudos, você vai se aproximando mais da igreja. Uma nova comunidade, se ela não caminha
em unidade com a igreja, ela deixa de ser uma nova comunidade. Ela precisa estar caminhando com a igreja. Por que eu digo isso? A comunidade de Anunciar, ela não é minha, né? A comunidade de Anunciar, ela é da igreja, né? O bispo, quando ele chegar, nós sentarmos e conversarmos com o bispo, com a orientação do nosso pároco, né, que o olhar dele, é o olhar do bispo, ele que nos orienta. Então, assim, é o bispo que vai falar para nós, é por aqui, segue por este caminho. Então, nós caminhamos na obediência com a Igreja Católica, nós não somos uma igreja à parte, nós estamos inseridos na igreja e vivemos assim fielmente o que é a Igreja Católica. Tanto que nós estamos no território da paróquia São Francisco, mas nada impede da gente estar ajudando a paróquia Santo Antônio e também no Senhor do Patrocínio. Basta os padres, né, quiserem essa abertura, nós estamos para poder ajudar Montemor, né? Isso, eu lembro que quando eu fui conversar com o padre Leandro, uma das coisas que eu falei para ele foi isso, quando eu fui me apresentar: padre, eu não quero aqui, de repente, assim, achar divisão, né? Achar que nós somos uma nova comunidade, não pode sair por aí, evangelizar, achar que nós podemos sair por aí de qualquer jeito, não é assim que funciona, não. Então, assim, nós fomos até o padre, conversei com o padre, expliquei para ele, e até então, assim, nós não temos dificuldade, nós podemos ir, né, no território, desde que, se de repente tiver uma evangelização lá, você conversa com o padre, né, para que também ele nos acolha, né. Como o padre Leandro, na época, ele nos acolheu muito bem, né, então nós vamos nas casas, nós visitamos, né, nós temos, agora que a pandemia não tem mais tanto, mas nós íamos muito nas casas, éramos chamados, assim, tínhamos muitas visitas nas casas, né, que as pessoas nos chamavam. E já que você está falando sobre as visitas nas casas, nós temos, então, 5 anos de existência. O que a comunidade católica aí de Anunciar fez e faz para a Igreja Católica? O nosso trabalho, nós procuramos sempre pensar de acordo com o nosso carisma, né? Por exemplo, o ir em busca a ovelha perdida. Nós olhamos, como que nós olhamos, como que nós entendemos? Que o nosso chamado ele não é evangelizar dentro da igreja, né? Dentro da igreja a igreja já tem o seu papel. É evangelizar aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão afastados da igreja. Por isso, nós temos aí o FID, né, que vai estar acontecendo nesse final de semana. Eu acho que eu até adiantei. Nós tínhamos Amigos para Voltar à Marca, aquelas pessoas que estavam afastadas da igreja, nós iríamos lá, fazia o convite, trazemos, e tinha um momento de acolhimento com aquela pessoa, evangelizar. E temos também, vou tentar lembrar de cabeça aqui. Se você quiser, temos os Enamorados, tem, né? Os Enamorados, que é o jantar, né? O nosso jantar, que por sinal é uma benção, o nosso jantar. E nós temos a Fé e Artes. O que mais me ajuda a lembrar? Fundação Casa. Fala da Fundação Casa, que é muito importante. A Fundação Casa. A Fundação Casa, ela surgiu na nossa vida com um padre que veio participar acho que é a novena de São Miguel. Ele veio, ele olhou a nossa cruz, o nosso sinal, ele olhou e começou a perguntar: vocês são de comunidade? Eu lembro que ele conversou na época com o Rogério. Sim, começou a falar dele. O Rogério falou do nosso carisma para ele. Ele falou assim: nossa, o carisma de vocês identifica muito com a Fundação Casa, com a Pastoral do Menor. Ele falou e nos fez o convite para conhecer. Aí, um dia, eu e o Rogério fomos conversar com o padre Carlos, né, e ele nos atendeu e nos convidou para estar indo à Fundação Casa. E é um desafio estar indo na Fundação Casa, né? Aí nós nos preparamos e começamos a ir. Eu me lembro que, quando você vai pela primeira vez, você fica assim com muito receio, né? Você fica muito preocupado. O que eu vou ver lá? Eu lembro que foi na Fundação Casa que aconteceu uma das minhas maiores experiências de evangelização. Porque muitas vezes você vai querendo evangelizar, você sai evangelizado de lá, né? Porque aqueles jovens que lá estão, muitas vezes você acha assim,
você não tem nada para aprender. E lá é onde nós aprendemos muito. Nós temos a graça de evangelizar, acolher jovenzinhos, meninos de 14, 15, 16 anos. E lá, eu acredito que você falou recentemente, aqui no programa, falou de coroinhos, né? Eu lembro que eu encontrei um jovem que eu fiquei pensando assim, eu ainda não encontrei ninguém tão bom como aquele jovem. Eu me encantei com aquele jovem. Fiquei pensando, meu Deus, se esse menino se converte, quantas almas voltam para Deus, né? É um menino muito bom, fala bem, se expressa bem. Ele falava com alegria no olhar. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que talento, né? E muitas vezes nós achamos que nós não encontramos nada assim que podemos aprender. E este jovem me ensinou muito naquele dia. Mas é um jovem muito talentoso, né? Ele virava e falava para mim assim, eu não lembro se ele falou que tinha 9 irmãos, alguma coisa assim, é por aí. Ele falava, são todos nerds, né? Lembra aqui, são todos nerds. E eu falava, mas você não gosta de estudar? Ele falou, não gosto de estudar, não. Mas um menino com a inteligência fora do normal, né? Uma inteligência fora do normal. Se aquele menino usasse os seus talentos para Deus, fazia uma mudança na vida de muita gente, porque ele era assim, de fato, extraordinário. Poucas as vezes eu vi alguém daquela forma. Sim, aí nós temos também, como você já falou, as visitas nas casas, né? Sim, temos as visitas nas casas, onde nós vamos, rezamos com a família, nós ouvimos a família, né? Ali rezamos situações juntos. Diversas, né? Isso, tem muitas situações, né? Onde ali, dependendo do que está acontecendo com a família, nós acompanhamos a família por um certo tempo e com aquele olhar, com a primeira visita, nós vamos ver o que aquela família está precisando. De repente é só uma visita para uma oração, de repente precisa ser acompanhada por mais tempo, né? E a gente aprende muito nas visitas, né? Aprende. Eu lembro que no episódio que aconteceu com a gente, foi eu com o Carioca, o Claudinei e a Ofélia. Nós fomos visitar uma mulher com câncer fase terminal. E a gente sempre para, às vezes antes, para a gente ver às vezes a gente canta, às vezes a gente faz um momento de oração, às vezes um momento da palavra. E a gente ficou, o que nós vamos falar para uma pessoa que está em fase terminal? O que nós vamos falar? Vamos deixar Deus agir. Chegando na casa dessa pessoa, ela abriu a porta, ela estava na sala, porque adaptaram a sala como quarto. Ela estava na sala e ela abriu os braços para a gente e falou, que bom que vocês vieram. Então, assim, para nós foi muito gratificante, porque a gente ficava imaginando como chegar nessa casa. E ela falava que ela era uma mulher que o sonho dela era ter uma casa, comprou a casa. O sonho dela era ter um carro, comprou um carro. E ela não viu os filhos crescerem. E hoje ela agradece a Deus pelo câncer, porque ela está em casa, vê o neto crescer, não é nem mais os filhos, mas o neto. Então, assim, a gente foi para poder conversar com ela e ela deu essa lição de vida para nós. Então, as visitas nas casas, nós aprendemos muito também, né? Na verdade, as evangelizações nos ensinam muito, né? Ir ao encontro do outro, né? Muitas vezes nos ajuda também a parar um pouco e olhar para nós mesmos, né? Porque o outro precisa de nós e nós também precisamos do outro. Precisamos entender que por exemplo, essa mulher que deu esse exemplo de vida, né? Quantas vezes nós também não temos a coragem de parar, né? Pois é. Precisamos aprender a fazer esse parar, olhar e nas casas, visitar as famílias tem feito muita diferença na vida de qualquer pessoa, né? Aquele que está acompanhando, de repente eu deixo aí a sugestão. Faça a experiência de visitar famílias que precisam, que necessitam da sua visita, né? Vai rezar com eles, vai lá rezar um terço, né? Muitas vezes as pessoas se fecham em si e não têm a coragem de ir ao encontro do outro. Faz muito bem, né? Tem belas histórias, né? Tem lição de vida, né? Tem
Eu lembro que nós, chegando no final do ano, nós fazemos lá a campanha lá do presépio, né? Onde montamos o presépio. Sim. Oi? É o concurso de Natal. Obrigado, Jaque. E aí, assim, visitando as famílias, você vai vendo que você vai entrando em cada casa, cada um tem um presépio diferente, né? Cada um tem o seu jeito de montar o presépio, mas cada uma tem uma história de vida. O mais importante é levar Jesus para essas pessoas e conhecer a sua história de vida. Sempre alguém tem uma boa história para contar. Sim. Nós temos também as missões, onde a gente tem uma parceria com a paróquia São Francisco, onde a gente aprende muito. A Jaque já coordenou várias vezes as missões, que também nós estamos à frente muitas vezes. Nasceu também o primeiro retiro vocacionados, né? Que foi uma experiência muito boa para nós também. Eu lembro que eu fui conversar mais uma vez com a Brina pedindo conselho, né? A Brina muitas vezes me atende para me aconselhar. E sobre novos vocacionados, sobre os novos membros, né? Muitas vezes nós pensamos assim, é só pegar e fazer um retiro e trazer pessoas novas, não é bem assim não. É porque eu lembro do conselho do padre Leandro, ele falou, seu grupo é um grupo numeroso, né? Precisa tomar cuidado, porque tem todo um processo, tem toda uma formação, não é assim tão simples, né? Caminhar, porque envolve a vida das pessoas, as pessoas estão ali doando a sua vida, precisa de cuidado, precisa de carinho. E este olhar para os novos vocacionados que surgiu foi uma experiência riquíssima para nós, né? Foi a nossa primeira experiência, nosso primeiro retiro aqui na nossa casa, onde nós montamos o nosso primeiro encontro, não sabíamos como montar, né? Se eu não me engano, foi na comunidade de São do Céu. Sim. A comunidade de São do Céu nos orientou né? Muito, como na pessoa do montar, Renato. Como montar um retiro vocacional. E assim, cada comunidade, pelo seu carisma, é único. Não dá para você pegar e fazer igual. Então, você tem que ter as informações e vir rezar e montar com o carisma da comunidade. Nós procuramos montar com o nosso carisma, com o nosso jeito de ser e de anunciar. Eu espero que esse encontro ele produza muito frutos, né? Eu estou esperançoso e vai dar muito frutos, tenho certeza. E os vocacionados foram convidados 25, vieram 18 e hoje nós somos em 12. 12, né? Isso 12, com a graça de Deus. E também nasceu o programa Falando com Deus, o programa oracional, que intercala com o Amarte Mais. O Amarte Mais também, nasceu também dentro da comunidade católica e de Anunciai. Então, quantas coisas boas que uma comunidade pode trazer dentro de uma cidade, dentro das paróquias. Na verdade, uma nova comunidade, realmente, ela não divide, ela soma. Isso. Eu vejo assim... Olhando para o programa oracional Falando com Deus, para o programa Amarte Mais, nós olhamos muito para São Francisco de Sales, né? Quando falamos da evangelização os meios de comunicação, nós precisamos olhar a história de São Francisco de Sales, que nos ajuda muito neste momento. E este olhar, para quem nós não sabíamos nem como, né? O programa oracional Falando com Deus começou lá na casa do Fabrício, né? O primeiro, ele e o Jorge, começando lá com a parceria com a Forania, Nossa Senhora do Patrocínio, né? Então, assim, a Forania, nós começamos junto com o programa, e aí depois surgiu o Amarte Mais, que é diferente um do outro, né? E para nós é uma experiência assim, riquíssima, porque nós estamos aprendendo a evangelizar pelas redes sociais. Né? Estamos aprendendo. E falando um pouquinho dos vocacionados, é importante dizer que eles fizeram o retiro esse ano e, por conta da pandemia, nós não nos reunimos presencial. A gente se reúne uma vez por mês, né, com lives. Né? Eu estou à frente, a gente dá essa formação. E como eles... vamos dizer assim, beberam desse carisma. Eu vejo assim que cada formação, o quanto os vocacionados eles estão
ligaram mesmo um ao outro, como a gente vê mesmo o amor de Deus acontecer em cada vocacionado. Eles estão assim, a gente percebe assim o quanto eles estão amando ser vocacionado da comunidade católica de Anunciaio. Isso para nós, comunidade de Anunciaio, é muito gratificante, né? Porque essa é uma experiência nova, né? Totalmente diferente da que nós fizemos, né? Nós começamos assim, vamos começar, e o retiro para os novos vocacionados, para os novos membros, ele foi pensado, né? Nós tivemos um ano para pensar. É fruto das nossas orações. Sim, eu acredito muito nisso, né? Porque é o Senhor que nos direciona, o Senhor que aponta o caminho. E eu acredito que virão muitos, né? Virão muitos ainda. Se Deus quiser, uma profecia. Ó. A Jaque tem uma pergunta para nós. Pode fazer, Jaque. Tem sim, do Fábio. Ele quer saber o que trouxe a certeza de que haveria um carisma específico para que surgisse a comunidade. E quando vocês sentiram que era tempo de ser fundada. E como perceber se tem o carisma para a comunidade? Como perceber o carisma da nossa comunidade? Como que surgiu? Quando eu e o Rogério, juntamente com o Fabrício, nós percebemos que o negócio estava ficando mais sério, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas aí o que nós fizemos? Chamamos todos os coordenadores que passaram pelo grupo de oração Abapai para ouvi-los, né? Cada um, e lá eu lembro que cada um tem a sua história, Deus falou de um jeito com cada um, mas se você pegar o que Deus falou com cada um, desde do Daio até chegar, antes de me ver, até o Juraci, assim, Deus falou muita coisa sobre a comunidade. E com isso nós escrevemos tudo, né? O Rogério foi escrevendo tudo o que foi falado. Então, assim, não foi assim por acaso, não. Nós ouvimos todos primeiro, né? Porque para se fundar uma comunidade precisa ter, no mínimo, um pouquinho de certeza, porque é meio que loucura, vamos dizer assim, né? Tem que ter um discernimento, né? Tem que ter. E precisa ter um olhar de alguém que entenda, né? Eu volto aqui a falar da importância da comunidade Sal e Luz, né? Quando a comunidade Sal e Luz, ela nos acolheu, e já estava por aí com uma caminhada de 20 anos, a comunidade Sal e Luz, ela nos ajudou a encontrar o caminho, né? Ela seta, né? Ela nos ajudou muito. E toda a nossa história, o nosso início, assim, o nosso carisma não surgiu assim. Eu acordei um dia e falei assim, vou fundar uma comunidade, né? Assim, não foi dessa forma, né? Foi das profecias que Deus foi dando para o grupo de oração Abapai, né? E com isso, cada coordenador trazia uma profecia, cada coordenador que passava, ele deixava algo escrito, né? Assim, lá no seu coração estava, ele deixava anotado, e nós fomos em busca dessas anotações. Então, a nossa história não surgiu em 2015, ela surgiu lá atrás, no início, com o Daio, né? Eu acredito muito que o Daio ele tem muita importância no nosso começo de hoje também, né? Tanto como os outros coordenadores, até o Fábio, que está aí fazendo a pergunta, ele também nos ajudou muito. O senhor falou muito com ele quando ele estava à frente do grupo de oração Abapai. Então, tem muito, cada um tem um pouquinho, né? Entendi. E como você evangeliza os seus membros? Porque, assim, você falou de muitos projetos que nós estamos inseridos, de muitos projetos que nós estamos à frente, mas como que você nos evangeliza? Nós temos uma grade formativa, né? Tanto que nós temos uma vez por mês uma formação geral, que é para ensino. Essa parte agora é mais sobre o ensino. Conhecer, conhecer os documentos que a igreja fala, a doutrina, a doutrina da igreja, tudo certinho.
ver a formação um pouco mais específica para as novas comunidades. E também é preparado retiros, tem os retiros para os membros, né? Todos os membros ele passa para o retiro, também passa por formação pessoal, passa pela formação geral, que é aquela uma vez por mês. Nós temos aí o retiro de silêncio, que acontece uma vez por ano, e temos o retiro que vai encerrar toda a nossa formação, né? A nossa grade formativa, que é o final, nós fazemos sempre em dezembro, o nosso retiro. Ele encerra toda a nossa grade formativa para começar um novo ano. Aí começa tudo, aí tem a avaliação, tudo que nós fazemos o ano da nossa grade formativa e a nossa espiritualidade, é tudo trabalhado assim, não é tudo bem pensado. Não é também bem pensado, é rezada. Nós temos um cronograma, se eu não me engano, de 7 anos, de 7 a 8 anos, talvez eu acredito que vai aumentar um pouco mais. Porque é muito conteúdo que tem que se passar. E com isso, nós vamos aprendendo, vamos mergulhando, né? Eu lembro que o padre Eduardo, na época, ele nos ajudava também, ele nos ajudou muito com as primeiras formações que estávamos tendo, ele olhava, ele nos ajudava porque ele tinha muita experiência com novas comunidades. E aí o Padre Fábio agora também está nos ajudando nessa grade formativa, tanto no conhecimento, tudo. Então, assim, é tudo bem montado, né? Assim, montado dentro do que a igreja diz, nada fora da igreja. O povo de casa provavelmente está vendo que nós temos um sinal, né? Nós temos aqui o nosso sinal. Até o ano retrasado, né, 2018, nós tínhamos o cordãozinho branco com esse sinal, e agora nós estamos com o cordãozinho vermelho com o mesmo sinal. Você poderia explicar para a gente, né, para o pessoal de casa, qual essa diferença, e quando também que nós definitivamente, porque eu também estou curiosa, que nós vamos ter a consagração perpétua. Eu também estou curiosa. Aproveite e já faço essa pergunta para ele, né? A formação, a nossa consagração permanente, eu acredito que ela vai demorar um pouquinho ainda. Ela não na nossa última reunião, conversando eu e o Rogério, nós não chegamos ainda a um consenso. Acho que nós vamos demorar um pouquinho ainda. Então tem um olhar muito da igreja, e nós começamos com o cordão branco, né? Nós ficamos, se eu não me engano, 2 anos no branco. Foi 1 ano só, Rogério? Um ano só no branco. Aí nós passamos por vermelho. Vou tentar lembrar de cabeça aqui, que eu não vou dar um... Nós estamos o branco, no segundo ano do vermelho. Nós estamos no segundo ano do vermelho. Depois nós vamos para o amarelo. O amarelo... Aí nós vamos passar pelo cordão verde, depois o marrom, né? Que são as cores. São as cores. Esse ano nós estamos vivendo o vermelho, que é trocar o nosso coração pelo coração do Cristo, que Cristo ele venha fazendo, nos dando essa graça de trazer essa graça, que o nosso coração seja transformado e ele seja totalmente transformado, e Cristo venha colocando o seu coração em nós, o seu jeito de ver, seu jeito de olhar, seu jeito de ser em nós. Sim. E o sinal, né? Como que você chegou à conclusão que nosso sinal tinha que ser de madeira, com esse vermelho no centro? O nosso sinal, ele surgiu como? Um dia eu estava rezando, e o Senhor me mostrava uma cruz vazada, né? Nós chamamos de cruz vazada por causa do espaço que tem aqui no meio, né? Com o coração no centro. Qual o significado deste coração aqui no centro? Esse coração no centro é o coração de Cristo. Aqui sai o nosso carisma, o coração transpassado de Jesus, que ele vai jorrar o sangue e a água, né? Nós temos muito este olhar que a visualização que o Senhor me deu lá atrás, que era de uma cruz vazada, essa cruz estava sobre um lago, e a cruz estava lá no centro. Por que esse lago? Que é a água que jorra do coração de Jesus, né, que vai transbordar, que vai nos fazer transbordar. Por isso que a nossa cruz é vazada. E o sentido da cruz vazada é que todos aqueles que
que todos aqueles que vão chegar, ele possa entrar, né? E ali ser acolhido pelo coração de Cristo, né? Nós também podemos falar que é o aprisco, a ovelha que será resgatada, nós vamos trazê-la até nós, né? E ali cuidar da ovelha, cuidar daquela ovelha que estava ferida, depois devolver para a igreja, porque a ovelha não é nossa, é da igreja. É da igreja. Isso. E lembrando que quem usa o sinal hoje são os que têm a caminhada de 5 anos, né? Os vocacionados, no momento, ainda não, porque ainda não teve a sua primeira missa de confirmação. A nossa primeira missa passaria pela primeira missa de consagração. Muitas vezes, quando nós falamos de consagração, as pessoas podem pensar, mas o que é isso, né? O que é essa missa de consagração? Nós somos chamados a seguir Cristo mais de perto, como nós falamos desse seguir Cristo mais de perto, aí passamos os conselhos evangélicos, né? Passamos por este olhar, que é a obediência, a castidade e a pobreza, né? Resumindo o conselho evangélico, é olhar para aquele olhar assim que é aquele que deixa tudo por Deus, né? Se desprende de tudo, né? A obediência é fazer a vontade de Deus, de um jeito bem simples, assim, vou tentar ser bem simples para que as pessoas possam entender. A obediência é tirar a minha vontade, né, e fazer a vontade do Cristo, que ele passa a ser o centro. E muitas vezes a obediência, a falta da obediência, ela me afasta de Deus. Ela me leva para longe de Deus. Aí seria a desobediência. Com isso, a obediência, ela me aproxima de Jesus, porque Jesus ele foi obediente, né? E a castidade. A castidade muitas vezes nós olhamos, é estranho falar de casados viver a castidade. Os casados devem viver a castidade, esse olhar casto, porque é o Cristo castro, né? É viver essa castidade em si, você viver esse chamado para a santidade, a castidade viver a todo momento, a castidade no olhar, a castidade no agir, até mesmo no falar, né? No se vestir, no jeito, a castidade envolve tudo. Muitas vezes nós falamos de castidade, as pessoas pensam que é só sexo, né? Só que aquele olhar, não, mas não é. A castidade, ela envolve tudo, a nossa vida como um todo. Ela nos dá é um leque que se abre para a nossa vida. E falar da pobreza, né? A pobreza, na verdade, ela nos leva a desapegar, né? Ter o desapego das coisas, muitas vezes, o que nós vivemos hoje? Onde as coisas estão possuindo todo mundo, né? Assim, muitas pessoas apegadas aos bens materiais, até nós sofremos muito com isso. O apego aos bens materiais, apego às pessoas. E o conceito de pobreza é ter Jesus Cristo como a minha única riqueza, que eu tenha Jesus como o meu tudo. E eu deixo de ser o centro. Quando eu vivo na pobreza em si, sou chamado à pobreza, eu gosto muito de olhar para São Francisco de Assis, né? Que é o exemplo de viver a pobreza. É a frase de São Francisco de Assis que Deus é e basta. Se pedirem para resumir a pobreza, diga isso, Deus é e basta. E falando de conselhos evangélicos, geralmente quando se fala em conselhos evangélicos, a castidade, pobreza e obediência, acha que é só para os padres, só para os religiosos, né? Geralmente é isso. Então, nós vivemos isso dentro do nosso carisma, dentro da nossa comunidade, e assim vale para qualquer batizado. Qualquer leigo batizado pode se viver, sim, os conselhos evangélicos. Todos os leigos batizados deveriam viver os conselhos evangélicos, né? Dom Alberto Taveira diz assim que os conselhos evangélicos é aquele que se decide por Deus, né? É aquele que se decide seguir Cristo. Então, assim, todos aqueles que amam Jesus Cristo, eles precisam olhar bastante para os conselhos evangélicos, né? E fazer esse olhar geralmente é muito difícil, né? Olhar para a pobreza, a obediência e a castidade, geralmente esses 3 pilares, ele
é muito difícil você lidar com eles. A obediência. É muito difícil você falar assim, eu sou obediente, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou obediente. Mas olha direitinho para dentro e verá se nós somos obedientes mesmo, né? Quando qualquer coisinha que faz contrário àquilo que nós queremos, aí muitas vezes nós já encontramos a desobediência em nós. E quando nós participamos da nossa consagração, nós temos esse voto da obediência, da castidade e da pobreza, né? Então, todos os 25 membros da comunidade, eles fizeram esse voto de obediência, da castidade e da pobreza. E eu vejo de perto, né? Eu lembro que, só abrindo aqui um parênteses, a primeira vez que eu fui falar com o padre que me acompanha, o Dom Bruno, que é o meu diretor espiritual, cheguei lá e falou assim, fala para mim o que você faz. Eu comecei e falei um monte. Falei assim, Dom Bruno, eu faço isso, eu rezo o terço, eu leio a Bíblia. Aí só até falou assim, e daí? Só faltou falar isso. Porque muitas vezes nós perdemos essa essência eu acho que eu estou fazendo muito. Muitas vezes aquele olhar assim, eu sou um bom cristão, né? Eu preciso olhar para dentro de mim e ver que, de repente, esse cristão bonzinho, que nem eu vi isso de perto, ele falando, você não é esse bonzinho todo que você pensa que é, não, né? Você veio para um padre falar isso, de repente, primeira vez que te viu falar isso para você, é muito duro, né? E isso passa pelos conselhos evangélicos, porque é o processo do auto se conhecer, você saber quem eu sou de fato, né? Porque só é capaz de obedecer aquele que ama, né? Só é capaz de viver a castidade aquele que tem a sua decisão tomada. Eu vou ali amar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo viveu profundamente a obediência, a pobreza e a castidade. Então o meu olhar tem que ser sempre por Cristo. Só é capaz de obedecer aquele que ama Jesus. Só é capaz de ser castro aquele que deixa que Jesus ele venha cuidar da sua vida como um todo. E a pobreza é deixar que Jesus seja nosso tudo, né? Porque nós não temos nada. Nós não temos assim bem materiais, isso vai passar, né? Tudo vai passar. Só Jesus não vai passar. Então essa é a nossa única riqueza. E seguindo os conselhos evangélicos, ele vale até mesmo para a comunidade paroquial. Por que não? Não só de novas comunidades. Porque, às vezes, quando se fala em obediência, uma reunião num domingo após o almoço. Você pode até ser obediente ao seu padre e ir até essa reunião, mas muitas vezes vai, às vezes por obrigação, não é mais ver aquele olhar de amor, né? Aquele olhar de que Jesus realmente nos chama para estar, que é um diferenciado, talvez, das novas comunidades também. E falando também no parágrafo 311 do documento de Aparecida, os movimentos, lá diz no parágrafo, né? Os movimentos eclesiais e novas comunidades são um dom do Espírito Santo para a Igreja. Neles, os fiéis encontram a possibilidade de se formar na fé cristã, crescer e se comprometer apostolicamente até serem verdadeiros discípulos missionários. Então, voltando para novas comunidades, ela não existiu, não é à toa que está na igreja. Hoje nós sabemos que todos esses papas que se passaram, né, que foi o João Paulo II, que foi o mentor, vamos dizer assim, né, porque desde 1970 até hoje, ele sempre apoiou as novas comunidades, a gente sabe disso. O Papa Bento XVI, emérito Papa Bento XVI, ele disse, né, na verdade, foi ele que fez a abertura da Conferência Nacional de Aparecida. E ele disse, né, que os movimentos eclesiais e novas comunidades constituem uma valiosa contribuição na realização da igreja local. Ambos são igualmente essenciais para a constituição divina do povo de Deus. Ou seja, não veio para dividir, ela veio para somar e para ajudar a sua paróquia local. Então, muitas vezes, há essa rivalidade, talvez, e não é isso. Ela veio mesmo para poder somar e ajudar a paróquia local. Eu
É exatamente isso. Eu me lembro quando nós demos os primeiros passos, os membros a grande maioria era liderança nas suas comunidades, né? Então assim, talvez surgiu muita dificuldade mesmo para as pessoas compreender por causa disso, porque quando se sai uma liderança, quando sai aqueles que estão à frente, as pessoas sofrem um pouco no começo mesmo. Aí elas demoram um pouco para compreender. Mas, na verdade, as novas comunidades elas têm dado muitos frutos, né? Tem surgido muitas vocações, tanto as vocações religiosas, sacerdotais, irmãs consagradas, tem surgido muitos frutos. Porque o chamado, assim, uma nova comunidade, ela é chamada para dar frutos para a igreja. Para a né? igreja. E muitas vezes o que acontece? Nós precisamos entender o carisma, ele é da igreja. Eu não posso achar que o carisma aí de anunciar ele é meu, eu me apossei do carisma, não. Somos da igreja. Né? A igreja é que vai dizer, a igreja que vai reconhecer, a igreja que vai dizer se o carisma é autêntico, a igreja que vai olhar para tudo e vai direcionar. Sempre tem que ter o olhar da igreja. Né? Eu não posso caminhar em momento algum sem a igreja, porque a vida pastoral, a vida comunitária, o evangelizar, ele passa sempre pela igreja, né? O olhar da igreja. É por isso que as pastorais, as comunidades, elas, na verdade, elas ganham muito, né, com também uma nova comunidade quando está próxima, porque se ajuda muito também, né? Você tem membros formados, membros que estudam, que conhecem a igreja. Na evangelização, né, da obra. Enriquece muito a evangelização, porque conhecer a igreja é fundamental na vida do cristão. Né? E nas novas comunidades nós temos que conhecer a igreja. Pois é, você em casa, agora sabe o que é uma nova comunidade, agora você já sabe quem é a comunidade católica aí de Anunciai. Nos ajude a falar mais da comunidade, porque às vezes não encontra os 25 membros e os 12 vocacionados, muitas vezes nas missas paroquiais, pensam que a gente está numa igrejinha separada. Mas não, nós continuamos evangelizando, continuamos a evangelizar e continuamos a ter esse segmento e levar essa igreja adiante, né? Essa igreja que avança, que vai até o encontro do outro. E eu acredito que nós trabalhamos mais do que antes, pelo que eu tenho visto, viu? Estuda mais. Antes nós tínhamos alguns tempinhos para fazer. Agora, quando eu olho no nosso calendário, eu falo, meu Deus, olha como está o nosso calendário. É muita coisa, tem muita coisa para fazer. Por exemplo, tem os eventos que temos que ir das novas comunidades, nós não podemos também deixar de ir, porque nós aprendemos muito. Né? Então, assim, um fundador, quando ele encontra outro fundador, ele aprende muito com isso, porque como é enriquecedor você conhecer outras pessoas, você saber que aquela pessoa pode te ajudar, tirar suas dúvidas. Então, ajuda muito. E eu não posso deixar de mencionar aqui o Papa Francisco. O Papa Francisco, no 3º Congresso dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades em 2014, ele diz bem assim para todos nós, né? Queridos irmãos e irmãs, vós que já destes muitos frutos à igreja e ao mundo inteiro, mais dareis outros ainda maiores com a ajuda do Espírito Santo, que suscita sempre e renova dons e carismas, e com a intercessão da Virgem Maria, que não deixa de socorrer e acompanhar os seus filhos. Agora, a parte que eu mais gosto, quando ele falou, ide. Ide em frente. Nunca vos canseis de ter este coração missionário. De coração, eu abençoo a cada um. Ou seja, ele abençoa cada uma das novas comunidades, né? E eu queria também agradecer, né, porque hoje, se a comunidade católica aí de Anunciai existe e suscitou no seu coração, nós devemos muitos a outras novas comunidades. Né? Quero assim pensar, por isso que é bom vocês compartilharem para chegar até essas comunidades, porque eu agradeço muito de coração a Canção Nova,
Porque hoje, se nós temos grandes informações, se nós temos esse carinho, até mesmo pela renovação carismática católica, a gente deve ao fundador Padre Jonas Abib, que iniciou a Canção Nova. Eu quero agradecer mesmo de coração ao Márcio Mendes, que hoje ele é um grande apresentador e um grande escritor, que muitas vezes ele saía de Cachoeira Paulista para poder vir dar retiro para nós aqui na Chácara da Regina. Então, o Alexandre Oliveira, que você mesmo já participou, hoje, se você está aqui, devido também desse encontro que o Alexandre Oliveira veio dar um seminário de vida no grupo de oração Cristo Tem Poder no Santo Antônio. Então, assim, quantas comunidades ajudou a essa comunidade a existir? Também a gente não pode deixar também de falar da comunidade Jesus Te Ama, daqui de Campinas, na pessoa do Regis, que também grandes formações que nós também participamos, nós mais antigos, mais velhos de renovação, quantos retiros que nós participamos na Jesus Te Ama, né? E também a gente também tem que agradecer muito a Brina. A Brina não conhecia você, não nos conhecia, né? E ela abriu a porta da casa dela para dar o primeiro retiro para nós, né? Para nós. O Renato, na pessoa do Renato, que é o fundador da Som do Céu, quantas dúvidas ele tirou minha, do André, da Adila e do Carioca, quando a gente fez o primeiro retiro vocacionados, né, para os vocacionados. Então, quero agradecer na pessoa do Renato. E também na pessoa do André e do Edgar, agradecer também à comunidade católica Pantocrato, que até esse ano o Edgar veio nos dar formação, veio nos ajudar. Então, assim, nós não temos rivais. Novas comunidades não têm rivais. Nós somos hoje em mais de 500 novas comunidades no Brasil, onde não há rivalidade, onde nós só temos mais aqui se juntar, e quando a gente se encontra é uma festa, porque uma vez por ano todas as comunidades se reúnem na Pantocrato, e é uma festa, porque é irmãos partilhando experiências, irmãos um dando o ombro para o outro, e se ajudando. Não é assim, Ney? Isso. E nós, assim, lembrar que a comunidade Pantocrato ela é referência, né? Se eu não me engano, vai fazer 30 anos. Ela é referência também para as outras comunidades que estão começando, né? Tanto assim que eles é referência no Brasil também, né? No Está Brasil. entre as primeiras aí também, se eu não me engano, começou, não vou lembrar a data certinho, mas já faz 30 anos, vai fazer 30 anos que a comunidade Pantocrato está nesse caminho. E eles têm nos ajudado muito também. Muito. Formação, né? Falando para aqueles que estão em casa, gente, não é fácil encontrar um caminho formativo, não, viu? As novas comunidades elas vêm nos dar algumas orientações e com isso nós vamos buscando, encontrando, estudando um jeito, uma forma de dar as formações, porque elas é muita coisa e você precisa aprender como fazer. A Pantocrato tem nos ajudado e muito. A comunidade católica também, a Oasis, que nos ajudou tanto no começo com algumas formações e também no retiro que nós fizemos no ano passado, alguns membros, né? Então, assim, quantas comunidades nos deram a mão? É com a Igreja Católica Mãe, com os seus filhos, cada um morando na sua casa e um ajudando o outro. Não é assim? Já que você tem alguma coisa aí para nós? Tem sim. Complementando os abraços, Selmas, tem a comunidade Teófilos, né? O Ângelo, tem a comunidade Filhos da Fé, o Maurício, que ele está assistindo a gente também. E também gostaria de mandar um abraço aqui especial para o Padre Fernando, que está na nossa live, o José Queiroz, Maria José, José Lima, a Leila, todos os nossos irmãos de comunidades, vocacionados, o grupo de oração Os Arcanjos também, que está nos assistindo, e um abraço também para a comunidade São Paulo Apóstolo, né? Posso só mandar um abraço especial aqui para o Ângelo também, que abriu a porta da sua casa, né? Não posso deixar de falar, para nos orientar, né? O Ângelo e a Fernanda, para nos orientar no momento que nós precisávamos muito de orientação, né? Maurício, meu companheiro de formação, né? Meu amigo Maurício, um abraço, Deus abençoe a todos.
E um abraço para o Padre Fernando também, que está nos acompanhando. Os grupos de orações, né? Abba Pai, eu que vim do Cristo Tem Poder. Então, um grande, da pessoa da Sheila, né? Um grande abraço para o grupo de oração Cristo Tem Poder, lá do Santo Antônio. O Abba Pai, que nasceu. A comunidade católica de Anunciai é filho do Abba Pai. Então, quantos que nós precisamos agradecer e agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, louvar a Deus por todas essas bênçãos e maravilhas. Então, a comunidade católica de Anunciai tem um pedacinho de cada um, né? É assim? E o papo está tão bom, mas a gente está finalizando. Estamos finalizando. Ah, que pena! Passou muito rápido. Passou rápido. Então, vamos para os nossos avisos, né? Então, a paróquia Santo Antônio, ela está com uma ação entre amigos, vendendo a R$5 e o grande prêmio é R$5.000. Então, procure os agentes da paróquia Santo Antônio para poder adquirir esse bilhete que custa R$5, tá? E também, nesse próximo final de semana, a comunidade católica aí de Anunciai, junto com a paróquia São Francisco, vai ter o Tríduo da Família, o encontro FID. Né? O que significa FID? Família Inspiração Divina. Pois é. Nós vamos estar, então, esse final de semana. Começa 30/7 a 1/8, às 20 horas. E no dia 2/8, às 9h30, às 12h10, tá? É online, né, pelo Facebook da Paróquia São Francisco. Então, acompanhe, fique ligadinho. Vai ter muitos pregadores bons, demais, né? O Fábio com a Fernanda vai estar presente, o Zezinho com a Margarete vai estar presente. Toda a comunidade católica aí de Anunciai, em casa, intercedendo por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, mas nós vamos estar ligadinho. Tá bom? O programa oracional Falando com Deus vai estar na segunda-feira, dia 3/8, com um convidado muito especial, né? Um grande convidado especial. E também na segunda-feira, na próxima, 10/8, um dia antes do meu aniversário, tá bom? Eu quero presente. A Marte Mais, tá? E nós não podemos deixar de falar o que custeia todas as nossas despesas, né? O terço personalizado que você pode adquirir para o Dia dos Pais. Né, Jaque? O Dia dos Pais, a Cris Fé e Arte, junto com a Rose, está lá louquinha para acolher o seu pedido, para poder fazer e estar entregando para os Dias dos Pais. E é o que nos ajuda a manter a obra, né, Ney? Com a graça de Deus, todos os terços personalizados que nós estamos vendendo, e a gente está conseguindo manter o aluguel da nossa casa, todas as nossas despesas. Nós sabemos que não é fácil, então você adquire, você vai ter um grande presente para poder dar e ajuda a manter a nossa casa, tá bom? Ney, eu quero te agradecer. Né? Se hoje a Selma Souza está aqui, devido ao convite, né, do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso pai fundador. Semana passada, você mandou um vídeo no nosso grupo dizendo para a gente poder contar a experiência, o que a gente acha nesses 5 anos, o que tem feito, o que é a comunidade católica aí de Anunciai tem feito para cada um nesses 5 anos. Eu não respondi, mas eu respondo agora para você, tá bom? Quero te dizer que a comunidade católica aí de Anunciai vou dizer que a comunidade ela não precisa de mim. Isso eu tenho certeza que ela não precisa de mim. Mas eu preciso muito da comunidade católica aí de Anunciai, onde me fez crescer espiritualmente, mesmo vindo de uma caminhada muito grande dentro da renovação, dentro dos encontros, dentro dos retiros, das formações. Mas hoje eu vejo como eu cresci como pessoa, porque você faz com que a gente aprenda cada vez mais a conhecer o nosso eu. Quem é você? Não é assim que você sempre fala para a gente, né? E quero cada vez mais transbordar esse amor de Deus. Eu sei que muitas vezes nós somos pecadores, somos miseráveis, somos fracos na fé, muitas vezes desanimamos, mas sei que se eu olhar para essa cruz, né,
que lá eu vejo o quanto Deus me ama, o quanto eu posso ser uma ovelha que posso contribuir, não só aquela ovelha perdida, mas aquela ovelha que corre atrás daquela outra, e para poder cada vez mais ser alguém. Então, eu te agradeço por isso, pelo seu sim, pelo convite e por hoje estar aqui. Deus abençoe. Você pode dar suas considerações finais e fazer uma oração para nós, tá bom? Tá bom, eu tenho o costume de dizer assim, que a primeira ovelha a ser resgatada sou eu, né? Eu que fui o primeiro a ser resgatado. Eu gosto muito de olhar para o nosso ícone e ver o olhar do bom pastor. Sentir sempre com aquela ovelha no colo de Jesus. Gostaria de agradecer também aqui a minha família, minha esposa, meu filho. Deixo um abraço especial para eles. Todos os meus familiares, aqueles que têm me acompanhado, têm visto assim, a luta da conversão diária na nossa vida, porque não é fácil, né? A conversão ela tem que ser diária, todos os dias. E esse transbordar em Deus, esse deixar que Deus venha transbordar em nós, é um desafio maravilhoso, viu, gente? Eu quero convidar você que está nos assistindo. Você, se quiser conhecer a comunidade de Anunciar, fica aí o convite, né? Venha, agora nós não estamos podendo por causa da pandemia, mas quando passar, venha nos conhecer, entre em contato, né, pelo site, manda sua mensagem lá, venha nos conhecer. Se você quer fazer parte da comunidade, quer conhecer, saber como que é o nosso vocacional, tudo, entre em contato, estamos esperando você. Pedindo para que o Divino Espírito Santo ele venha também iluminando toda a nossa vida, venha nos ajudando a compreender e a entender todas as coisas, que o nosso olhar para Jesus ele seja único, né? Nós devemos nos apaixonar por Jesus todos os dias. Vamos pedir essa graça, desse olhar, de se apaixonar por Jesus todos os dias da nossa vida. Nós que estamos vivendo esses dias aí de ver Jesus falar sobre as parábolas, né? Que a semente possa cair em terra boa, cair no nosso coração e produzir muitos frutos. Gostaria de convidar a todos aqueles que nos acompanham a rezar juntos uma Ave Maria, né? Que Nossa Senhora das Graças ela possa interceder por cada um de nós, para você que nos acompanha. Nossa Senhora da Graça pode revestir todos aqueles. E se por acaso tem alguém que está enfermo, está precisando, que Nossa Senhora da Graça o alcance nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos aqueles que nos assistem é que não desista. Há um tempo para cada coisa. Jesus ele sempre virá para nos resgatar. É preciso entender que nós temos jeito, né? É possível mudar de vida. É possível. É possível se apaixonar por Jesus, né? Hoje eu brincava com um jovenzinho que estava lá em casa. Por que você não faz o caminho vocacional para ser padre, buscar o sacerdócio? Vai para o seminário. E ele olhando para mim, fica olhando com a cara de assustado. Assim, gente, nós não podemos perder o sonho, o desejo, assim, de ver os jovens, brotar nos jovens as vocações. Então, que brote na nossa vida, na nossa família, nas nossas casas vocações. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Oh